há 5 anos, o chão de Maceió literalmente tremeu. Um abalo sísmico na cidade foi o ponto de partida para uma investigação sobre o surgimento de rachaduras e o afundamento do solo que atingiram os bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e parte do Farol. Cerca de 60 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e deixar as empresas, então também, pelo risco de desabamento dos imóveis. O dano causado pela extração de salgema, feita durante décadas pelas Braskem, é um dos maiores desastres socioambientais da história do país. Acompanhe na reportagem especial de Beatriz Lacerda. 3 de março de 2018, data que marcaria para sempre a história de Maceió. Um abalo sísmico de 2,5 pontos na escala Richter, sentido em vários bairros, causou pânico, milhares de rachaduras em casas, prédios, ruas e, meses depois, o esvaziamento de regiões da cidade. O Serviço Geológico do Brasil confirmou em 2019 que 5 bairros de Maceió estavam afundando. Um fenômeno provocado por décadas de exploração comercial do subsolo, a extração do mineral salgema pela petroquímica Braskem. Cerca de 60 mil moradores e trabalhadores foram obrigados a deixar os bairros do Pinheiro, Bom Parto, Mutange, Bebedouro e Farol. A sensação é de que a gente foi vítima de um estelionato, de uma injustiça profunda, de um crime contra a humanidade e que os acordos feitos pelas autoridades privilegiaram a Braskem, que cometeu o crime, e empobreceu, entristeceu e tirou a paz, o sossego e a renda de quem realmente foram as vítimas, nós, empresários, moradores e trabalhadores. Dono de uma imobiliária que funcionava no bairro do Pinheiro, Alexandre fechou o negócio na área evacuada. 4 anos depois, tenta se reerguer. O presidente da Associação de Empreendedores do bairro diz o que mudou na vida de quase 6 mil empresários. Eu fui obrigado a aceitar a indenização porque a gente não sabe o que é mais injusto, né? O tempo é a maior injustiça. Se a gente não aceitasse a indenização do programa de compensação que terminou agora, no início desse ano, de 2023, nós teríamos que esperar na justiça, entrar na justiça e esperar 10, 15, 20 anos. Se já demorou 4 anos e essa demora foi um absurdo, você imagina esperar mais 15, 20. Talvez eu não esteja nem mais vivo. Então, ser obrigado pela pressão do tempo e do dinheiro a aceitar uma indenização de um acordo mal feito é a grande punição que nós sofremos. Enquanto isso, as ações da Braskem valorizaram. Em 2020, a Braskem firmou um acordo socioambiental com o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Alagoas. A petroquímica reconheceu a responsabilidade pelos danos nas áreas de risco e prometeu reparação. O MPF acompanha a execução do acordo dividido em 4 eixos. O primeiro deles diz respeito à estabilização e ao monitoramento das cavidades, das minas de onde eram extraídos salgema. O segundo eixo do acordo diz respeito à parte ambiental propriamente dita, monitoramento da fauna e da flora da região impactada. O terceiro eixo diz respeito a ações de cunho socio-urbanístico. Ele tem 3 componentes diferentes, Ele abarca intervenções nas áreas desocupadas, como a exemplo de controle de pragas, também abarca medidas de recuperação da mobilidade urbana e compensação social pelos danos sofridos, por exemplo, a saúde e a educação da população de Maceió.
O quarto eixo é relativo à indenização por danos sociais e morais coletivos. A partir dele, a Braskem se obrigou a pagar uma indenização de, no mínimo, 150 milhões de reais, dividida em 5 parcelas, né, a fim de indenizar esses danos morais. E o emprego desses recursos ele vai ser decidido pelo comitê gestor. Esse comitê gestor foi criado no acordo, seus integrantes são representantes da sociedade civil e também de órgãos públicos, e eles foram selecionados após a realização de uma audiência pública. E é esse colegiado de pessoas que vai decidir e vai apontar onde esses recursos serão empregados. Com a evacuação das áreas de risco, a população de Maceió quer saber o que vai ser feito com tantas casas tamponadas, ruas desertas e terrenos. A Justiça brasileira já definiu que a Braskem não tem qualquer autonomia sobre essas áreas. E ao contrário do que muitos pensam, a empresa não pode retomar e nem vender essas regiões. Agora é dever da Prefeitura de Maceió criar um plano diretor para o melhor aproveitamento dessas áreas. E esse plano tem que ser aprovado na Câmara de Vereadores. Por enquanto, cabe à Braskem fazer a cobertura vegetal de algumas áreas, como aqui na encosta do Mutange. O objetivo é estabilizar o solo e criar uma área verde em Maceió. Um outro acordo foi homologado em novembro de 2022 pela Braskem, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e Prefeitura de Maceió. E prevê a reurbanização dos flechais de cima e de baixo. Mas esse acordo está sendo contestado na Justiça pela Defensoria Pública do Estado e pela Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB ela verifica isso de forma bastante maléfica, porque não está se fazendo valer a vontade daquela população. Foram realizadas várias audiências públicas, onde inclusive estava presente o representante do município, da Secretaria de GGI, tá? E lá, desde o primeiro momento, os moradores eles pleiteavam a realocação. Eles pleiteavam sair daquele local, tendo em vista justamente o isolamento socioeconômico que eles vinham vivenciando, que eles estão vivenciando até hoje. A prova disso é que o próprio CRAS do município, que estava localizado, que era o único serviço ainda posto ali para aquela população que está completamente isolada, ele foi desativado pela falta de segurança. A Defensoria Pública do Estado ela já ingressou com ação judicial que tramita na terceira vara da Justiça Federal, justamente buscando a anulação desse acordo. Tá? A OAB ela vai estar ingressando em breve na figura de amigos curi, justamente para poder também participar dessa ação em conjunto com a Defensoria Pública do Estado. 5 anos depois, nenhum representante da Braskem foi responsabilizado criminalmente pelo desastre ambiental em Maceió. Existe um inquérito policial em tramitação na Polícia Federal. Inclusive, o Ministério Público Federal tem sempre cobrado da Polícia Federal diligência, né, uma priorização dessa investigação. Mas até o momento não existe ninguém que foi indiciado ou considerado direto ou indiretamente responsável por esses crimes ambientais. Então, a investigação ainda está em curso, presidida pela Polícia Federal, e o Ministério Público Federal aguarda o resultado dessa investigação para fazer essa avaliação a partir de todos os elementos de prova que forem coletados. Eu espero que pelo menos um tribunal internacional reconheça essa injustiça, porque aqui no Brasil eu não acredito mais que haja justiça. Pois é, 5 anos. Sábado eu dei uma passada ali, passei de carro lá e é impressionante a gente ver o que restou, né? Principalmente do bairro do Pinheiro, mas também da região do Mutange, Bebedouro também, né? Uma região viva. Em nota, a Braskem informou que vem adotando medidas com foco na segurança das pessoas e na busca de soluções para os efeitos do fenômeno geológico. A empresa informou ainda que mais de 99% das famílias já realocadas de forma preventiva e 83% dessa população já recebeu indenização. Ainda de acordo com a nota, a Braskem tem um plano de ação ambiental que já foi entregue às autoridades. Já o diagnóstico da frente socio-urbanística, que aborda questões relacionadas ao planejamento e infraestrutura urbana, patrimônio cultural, políticas sociais, economia e trabalho, entre outras, será apresentado neste mês de março. Em relação à mobilidade urbana, as obras estão em fase de execução com investimento previsto de 360 milhões.
A empresa informou que segue fazendo a estabilização do solo e que a operação de extração de salgema foi totalmente encerrada em maio de 2019. Em relação aos flechais, após acordos com órgãos públicos, serão implementadas 23 medidas que visam a integração urbana e o desenvolvimento da região, que aponta situação de ilhamento socioeconômico. Por fim, a Braskem informou que as obras na encosta do Mutange serão finalizadas até dezembro deste ano. Essa daí é a resposta da empresa, né, que não gravou entrevista, mas mandou nota para a gente dar em relação a essa matéria especial.